Jesus. Então Davi aqui cantou, aleluia, o hino da vitória. E nós vamos cantar o hino, nós já está cantando o hino da vitória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele é tremendo. Você viu que quando Jesus Cristo, meus irmãos, estava para subir um monte ali, né, que os guardas iam pegar ele. Aleluia, Jesus, né, já para levar ele para ser preso. Ele teve a última ceia ali, não é? Com os discípulos. E depois ele cantou. Ele cantou hinos ao Senhor. Ele cantou. Ah, você está vendo como Deus ele é tremendo? Ele cantou pela vitória. Aleluia, Jesus. Ah, mas Jesus ia sofrer, ia ser chicoteado. Aleluia, Jesus, ele ia morrer ainda. Aleluia, ele ia descer no inferno ainda. Aleluia, Jesus, ele ainda não tinha ressuscitado. Aleluia, Jesus, ele não tinha ido subido aos céus ainda, mas ele cantou um hino ao Senhor. Ele cantou o hino ao Pai dele, em agradecimento pela vitória, porque Deus já deu a vitória, já decretou a vitória. Aleluia, Jesus, que loucura, que louco. Aleluia, Jesus, eu fiz uma campanha, né? Eu fiz um propósito aqui o ano passado. Aleluia, Jesus, pedindo, aleluia, dando gratidão de ações de graça pela vitória que Deus ele ia nos dar. Quantos, aleluia, Jesus, eu creio que me chamou de louca. Quantos, aleluia, Jesus, né? Como é que eu posso agradecer? Como é que ela está agradecendo uma coisa que ela nem sabe o que vai vir pela frente? Jesus, ele sabia que ele ia enfrentar a morte, que ele ia, aleluia, descer ao inferno, que ele ia sofrer tudo que ele sofreu e ele cantou o hino ao Senhor. Aleluia, Jesus, porque o hino da vitória, aleluia, Jesus. Porque quando Deus ele decreta a vitória, já está decretado. Aleluia, Jesus, né? E que nós vamos passar, nós vamos levar a nossa cruz como Cristo levou a nossa cruz. Cristo não levou a cruz de toda a humanidade? Todo o peso, toda a angústia, toda a dor, toda a doença, todo o pecado foi sobre o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. E quem somos nós? Aleluia, Jesus. Não é? Então ele cantou o hino da vitória. Aleluia, Jesus. E por que nós não vamos cantar o hino da vitória? Porque eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque o nosso Redentor, ele vive. Ele está lá. Aleluia. Ele já julgou a nossa causa. Aleluia, Senhor. Então vamos cantar o hino da vitória. Aleluia, Jesus. Porque Deus, ele é tremendo. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Eu não sei que mistério é esse, meus irmãos. Que toda vez que eu estou aqui, que eu estou trazendo a palavra, eu vou louvar para o Senhor, o meu nariz ele começa a escorrer. O pessoal pensa que eu estou gripada. Não estou gripada. Eu acho que Deus está limpando tudo. Glória a Deus. Então Deus é tremendo, não é? Na minha e na tua vida. Aleluia, Jesus. Né? Davi ali, meus irmãos. Antes dele enfrentar o gigante, ele foi lá no ribeiro. Ele foi buscar. Quando eu falo ribeiro aqui, quando eu falo de água do Espírito Santo, olha a água novamente, a água da vida. Ele foi lá no ribeiro, ele foi lá nas águas. Aleluia, Jesus. Ele foi lá na água. Ele foi na fonte. Quem é a fonte da vida? Quem é a fonte da vida? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. E ele pegou ali 5 pedrinhas. Aleluia, Jesus. Foi 5 pedrinhas. Aleluia, Jesus. Deus, ele é tremendo, meu irmão. Aleluia, Jesus. Como nós confiamos os nossos passos no Senhor. Ele foi lá. O rei chamou ele. Quis vestir ele com as armaduras. Uma armadura que nem cabia nele. Porque ele não era guerreiro.
Davi, ele não era guerreiro ainda, ele era um simples pastor de ovelhas. A armadura dos soldados do povo de Deus nem cabia nele. Olha a pequenez. E às vezes nós se acha tão pequenininho. Aleluia, Jesus. Mas quando Deus vai conosco, meu irmão. Aleluia, Jesus. E ele foi buscar. Ele foi buscar lá na fonte. Quem é a fonte? Quem é a fonte? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. A fonte da vida. Glória a Deus. Então o próprio Espírito Santo direcionou ali ele pegar aquelas pedrinhas. E ele foi na fé. Aleluia. Ele não foi com espada. Ele foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele foi no Deus Todo-Poderoso. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu hoje estamos aqui. É por Ele, para Ele, tudo é dele, por Ele. Aleluia, Jesus. Jesus Cristo é tudo para nós. Aleluia. Deus, Ele é tudo para nós. Ainda por mais que o gigante é gigante, nós temos medo porque nós somos humanos. Aleluia, Jesus. E Davi, ele foi buscar na fonte. Aleluia, Jesus. Ele foi buscar na fonte que foi o próprio Senhor Jesus Cristo. A fonte da água da vida. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. E ele pegou, depois que o gigante caiu. Aleluia, Jesus. Ele pegou a própria espada do gigante. Eu penso que ele nem podia com aquela espada. Com a própria espada do gigante. Ele pega a própria espada do gigante e arranca a cabeça. Aleluia, Jesus. Olha aí mais uma vez. Aleluia, Jesus. Deus, ele arrancando o mal pela raiz. Ele arrancando a cabeça. Exterminando. Porque toda afronta. Aleluia, como está dizendo aqui, ó. As nações caíram na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo seu juízo que fez. Alcançado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Olha só. Ele próprio cavou a cova dele. Pela própria espada que ele lançou, não é? Contra o Senhor, contra o próprio Deus. Porque quando ele estava enfrentando ali o povo de Deus, eles eram uma afronta para o povo de Deus. Então ele estava afrontando o próprio Deus. Então a própria palavra voltou para ele. Então foi exterminado com ele caiu no próprio laço que ele fez para ele próprio cair. Voltou tudo para o inimigo. Porque quando Deus ele nos reveste da sua armadura, não é? Volta para o próprio Ele. Deus está me lembrando aqui de uma visão. Aleluia, que Deus ele me mostrou, meus irmãos. Aleluia, Jesus, eu estou aqui, tem medo, eu não quero contar, porque já passou meia hora do vídeo aqui. Mas Deus, ele é tremendo. Mas eu vou contar só um pedacinho, não vou contar tudo. Eu vou contar só da parte que ele aparece, o gigante, o próprio inimigo, né? O próprio inimigo, aleluia, Jesus. Eu vou cortar aqui, eu vou contar só um pedacinho. Aleluia, Jesus, né? Glória a Deus, aleluia. Eu vou contar só um pedaço porque é assunto para outro vídeo. Glória a Deus, aleluia. Mas olha só. Foi uma visão assim, sabe? Um arrebatamento que o Senhor me deu. Aleluia, Jesus, não é? Que eu estava aqui no bairro da minha casa. E eu estava dando instruções para jovens, né? Para 3 jovens, né? O Espírito Santo, o próprio Deus, né? Para mim orar por 3 jovens. Aleluia, Jesus. E o inimigo, o gigante se levantou. Aleluia, Jesus. E quando eu estava dando instruções para esses 3 jovens, meus irmãos, eu consegui dar instruções para 2 jovens só. O terceiro estava do meu lado.
Aleluia, Jesus. Só que quando ele estava vindo, meus irmãos, a pisadura, quando ele estava vindo, o gigante estava vindo, eu sabia que ele estava vindo, meus irmãos, e ele estava vindo, e eu sabia que ele estava vindo. É como se fosse ali uma cavalaria gigante, sabe? Vindo em direção ao meu encontro. O desespero bateu no meu coração, o medo bateu no meu coração, meus irmãos. E eu corri para dentro do mercado, o mercado aqui, Japão, da minha cidade. E na época que eu corri para o mercado da minha cidade, este portão que eu entrei, antigamente esse mercado, quando Deus me deu essa visão, não tinha esse portão. Tinha só um portão que entrava os carros e todo mundo entrava por um portão só grande lá. E quando Deus mostrou essa visão, tinha um portão aqui do lado. Né? Na época que Deus ele me deu essa visão, né, que eu estava enfrentando esse mal, não tinha esse portão. Na realidade, né? Só que no espiritual, quando Deus já me mostrou, tinha esse portão aqui do lado. E eu entrava para eu corria para esse mercado querendo se esconder desse demônio, porque ele estava furioso. A fúria dele estava tão grande correndo atrás de mim, que ele veio ao meu encontro ali para me tragar. Aleluia, Jesus, não é? Para tragar, eu represento ali a igreja do Senhor, não é todo aquele que faz orações pelos jovens, pelas crianças, que faz intercessões, que ora, o inimigo ele se levanta mesmo, né? Só que me bateu o desespero e eu sabia que era grande o negócio. Eu corri. E quando eu corri, aleluia, para o mercado, que quando eu vi, ele já estava perto de mim. Questão de uns 2 metros perto de mim. Aleluia, Jesus, que quando eu olho para trás, eu falei, meu Deus, e agora ele vai me... Meus irmãos, ele soltava fumaça pelo nariz. Ele tinha mais ou menos uns 4, 5 metros de altura. Ele parecia tipo um touro, sabe? Musculoso. É tipo como fosse um touro. Daqui pra cima aqui é tipo um touro com mãos. Os pés dele, ele era musculoso, forte. Tinha pelos, é como se fosse o lobisomem, sabe? O lobisomem, só que o lobisomem é magro. Ele era forte, musculoso. E as patas dele eram como pata de vaca, sabe? De touro. Os pés dele. E ele parecia com um touro mesmo. O rosto dele é uma mistura de touro com bode, sabe? E ele tinha uma argola. Sabe aquelas argolas que você coloca aqui no nariz? Você não. Pessoas, né? Que colocam no nariz. Meus irmãos, quanto mais eu tinha medo, mais perto ele chegava, ele era rápido. Aleluia, Jesus, eu falo, meu Deus, e agora? Ele vai me exterminar. Eu sentia a fumaça, ele estava com tanto ódio, com tanta raiva, que saía fumaça do nariz dele, porque ele queria me tragar, e ele veio assim. Aleluia, Jesus, quando eu entrei ali no supermercado Japão, meus irmãos, que ele está a mais ou menos 1 metro de mim. É como se fosse uma coluna que veio de alto a baixo. Uma coluna apareceu na minha frente. Aleluia, Jesus. E lá no Japão, ali antes de entrar nos caixas, né, bem no portão mesmo, não tem coluna. Então apareceu uma coluna, como se fosse uma coluna de fumaça. Uma luz, sabe? Assim, gigante. Eu me escondi atrás dessa coluna. E aí quando eu me escondi, meus irmãos, que eu falei, Jesus, o sangue de Jesus tem poder, meu Pai. Eu clamando ali o sangue de Jesus, clamando por Senhor Jesus Cristo, né? Meus irmãos, aí eu contemplei que ele parou assim, e ele não me via, eu estava de frente para ele. Só que na minha frente tinha uma coluna assim, como se fosse uma coluna de luz, sabe?
uma coluna de luz translúcida, que eu via, é como se fosse uma coluna assim branca de luz, que eu via ele lá. E ele parou. Quando ele foi para mãos, quando ele foi para me tragar, ele parou. Aí quando ele parou, ele ficou procurando. E eu fiquei assim, ele não está me vendo? O que está acontecendo? Mas o coração estava pulando. Aí foi que eu respirei. Eu falei, ele não está me vendo. E ele ficou assim, ó, procurando. Ele ficou procurando lá no mercado. Aí eu respirei, né? Aí foi quando eu respirei, eu falei, ele vai me procurar lá. Quando ele for lá, entrar dentro do mercado, ele for me procurar lá dentro do mercado, eu dou um olé nele aqui e vou para casa, porque o meu negócio era correr para casa, né? O meu refúgio ali foi o mercado. A porta estava aberta ali no momento, né? Do medo. Mas olha, ele faria. Sabe o que eu penso com isso, meus irmãos? Que Jesus é socorro bem presente. Ele foi o próprio Senhor que me socorreu ali diante daquele gigante, diante daquela entidade gigantesca. Aleluia, Jesus. Então foi o próprio Senhor Jesus Cristo, porque nós temos que confiar nos nossos pais, nós temos que confiar no Senhor. Porque ele, meu irmão, se ele me pegasse, ele ia me estralaçar ali. Não é? Então, o inimigo, meu irmão, o próprio Deus ali, não deixou ele me ver. E olha, que ele fareja, é como ele fareja, meus irmãos, o medo. É por isso que nós não temos que temer o mal. Que ele fareja o medo, a falta de confiança no Senhor, né? A falta de confiança. É por isso que nós temos que firmar os nossos pés na rocha, firmar os nossos pés em Senhor Jesus Cristo. E como é que eu tenho essa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo? É buscando da fonte da vida. Aleluia, como Davi, ele foi buscar a fonte da vida. Aleluia, Jesus, não é? E a fonte da vida está aqui, a fonte da vida do Espírito Santo. Ela só vai jorrar se eu for buscar. Davi, ele foi buscar. Aleluia, Jesus. Então Deus está dando força hoje para mim e para você. Deus está repreendendo hoje o medo que está no seu coração. Está repreendendo o meu medo, nosso medo, porque a nossa confiança é em Cristo Jesus. Ele é o nosso escudo. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Então quando eu respirei, ali, Jesus, aí que eu raciocinei. Aleluia, Jesus. E Deus deu a estratégia. Né? Deus dá a estratégia, meus irmãos. Olha que ele farejou ali o meu medo. Ele fareja o medo. Por isso que Deus fala, não temas, homem valoroso. Não temas que eu estou contigo. Não temas, aleluia, Jesus, por mais maior, para mais gigante que está afrontando. Maior é Deus na nossa vida. Não temas, aleluia, Jesus, não vamos temer. Vamos confiar no Senhor. Aleluia, Jesus, vamos buscar da água da vida, a fonte da vida. Aleluia, Jesus, que jorra do próprio trono do Senhor. Ele pode sim matar a nossa carne, aleluia, Jesus, mas não pode matar a nossa alma, porque ele não tem esse direito, ele não tem esse poder. Quantas pessoas deixam de orar por uma pessoa por medo, aleluia, Jesus, por medo da afronta que ele vai vir causar. Aleluia, Jesus, eu não vou orar mais pelaquela pessoa não, porque o gigante vai se levantar. Aleluia, Jesus, eu não tenho força para enfrentar. E quem é que somos eu e você, meu irmão, diante do gigante? Se não for o próprio Deus, aleluia, Jesus, se não for o próprio Cristo, é Ele que livra, é Ele que dá a vida, é Ele que dá o livramento, é Ele que dá tudo para nós. É o próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele fala que Ele não deixa nós sozinhos, não. Aleluia, Jesus.
Não vamos se acovardar diante do adversário, não. Eu me acovardei muitas das vezes, meus irmãos. Eu me acovardei, eu tive medo porque eu sou ser humano. Mas a confiança que nós temos que ter no Senhor Jesus Cristo, porque Ele venceu a morte. Ele venceu naquela cruz. E nós vamos vencer pelo sangue. Nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Então é a confiança que nós temos que ter no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Vamos confiar os nossos passos no Senhor. Aleluia, Jesus, não é? Quantas vezes eu falei, Senhor, eu não vou mais fazer. O Senhor fala, faz aquilo. Eu falei, Senhor, eu não vou fazer. Aleluia, Jesus. E Ele fala, eu tomo conta dos seus filhos, faz a minha obra aqui dos seus filhos, eu tomo conta. Aleluia, Senhor, então é o próprio Deus que está falando comigo e com você. Aleluia, não vamos temer, aleluia, Jesus, porque Deus, Ele já deu a vitória. Jesus Cristo, Ele cantou o hino da vitória. Aleluia, antes dele padecer naquela cruz, antes dele subir ao Pai. Aleluia, Jesus, oh glória a Deus. Então vamos cantar, por mais árdua que está sendo a nossa cruz que nós estamos levando aqui. Vamos exaltar ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus, vamos dizer que o Senhor é o Senhor dos Senhores. Vamos dizer que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso Pai, que Ele tudo pode, que Ele tudo fará. Aleluia, Jesus, oh glória a Deus. O sangue de Jesus tem poder, aleluia, Jesus. Ele já deu poder e autoridade para mim e para você. Aleluia, Jesus. Então vamos confiar no Senhor, porque é Ele que faz tudo. Aleluia, Jesus. É Ele quem faz. Aleluia, Jesus. Quem faz tudo é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. E Ele dá força para mim, como Ele deu para Davi. Davi, ele foi buscar lá na fonte. E ele veio com 5 pedrinhas e uma funda. E o Espírito Santo ali, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que derrotou aquele gigante. Oh, glória, então nós vamos cantar, glorifica e exalta Ele, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque o laço que Ele preparou, Ele próprio já caiu. O laço que Ele preparou no nosso caminho já caiu. Aleluia. A cova que Ele cavou, Ele próprio vai cair. Aleluia. Porque nós confiamos em Deus que está lá no céu, com os olhos como chama de fogo. Aleluia, Jesus, contemplando. Aleluia, Jesus, aqui a terra. Aleluia, Jesus. E Ele não vai desamparar. Ele é o nosso auxílio, socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Glória a Deus, soberano e eterno Pai. Gratidão, Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Gratidão, Senhor. Eu já te louvo e te exalto pela vitória, pela salvação da minha vida, pela salvação da minha família, pela salvação dos meus filhos, pela salvação